O despertar na pequena cidade onde Antônio Souza vivia não prometia nada além da habitual serenidade que marcava cada novo dia. Era um lugar onde cada amanhecer se desdobrava com a previsibilidade de um velho relógio, pacato, metódico e tranquilo. Antônio, um homem de 36 anos com uma estatura média e cabelos ligeiramente ondulados que começavam a mostrar traços de cinza, encontrava um conforto especial nessa rotina. Naquela manhã, enquanto a cidade ainda bocejava sob o tênue brilho do amanhecer, Antônio saiu de casa, trancou a porta e dirigiu-se ao seu carro, um modelo antigo, mas confiável. Seus pensamentos estavam alinhados com o planejamento do dia. Uma série de tarefas meticulosamente agendadas que ele pretendia cumprir antes do almoço. Tomando a estrada que contornava a cidade e se estendia através das vastas plantações que a circundavam, Antônio dirigia com a janela parcialmente aberta, permitindo que o ar fresco da manhã preenchesse o interior do veículo. A estrada estava quase deserta, o que era típico para aquela hora, e ele aproveitava a tranquilidade para organizar mentalmente sua agenda. Foi então que algo incomum chamou sua atenção, quebrando a monotonia de sua viagem matinal. À beira da estrada, uma figura solitária agitava os braços, tentando chamar a atenção de qualquer passante. À medida que se aproximava, Antônio percebeu que se tratava de uma mulher grávida. Ela estava visivelmente perturbada, com o rosto marcado por uma expressão de desespero que instintivamente acionou sua preocupação. Diminuindo a velocidade, Antônio encostou o carro no acostamento. A mulher correu em direção ao veículo assim que ele parou, seus olhos grandes e temerosos encontrando os dele através do vidro da janela. "Por favor, você pode me ajudar?" A voz dela tremia, carregada de urgência. Eu preciso sair daqui. Alguém está me seguindo." Antônio observou rapidamente ao redor, mas não viu nenhum outro veículo ou pessoa. A estrada estendia-se vazia nos dois sentidos. Decidido e movido por um impulso protetor, ele destravou a porta do passageiro. "Entre, eu vou te ajudar." "O que aconteceu?" perguntou Antônio enquanto ela entrava apressadamente no carro. A mulher, ofegante e claramente aliviada por estar em segurança, ajeitou-se no assento. "Meu nome é Patrícia Ornelas. Eu estou fugindo do meu ex-marido. Ele é perigoso e eu não sei até onde ele pode ir para me encontrar." Antônio sentiu um peso no estômago ao ouvir a gravidade da situação. Ele deu partida no carro, observando pelo retrovisor enquanto se distanciavam daquele ponto da estrada. "Vamos para a delegacia, ou você tem algum lugar seguro em mente?" Patrícia balançou a cabeça, confusa e temerosa. "Eu não posso ir para casa. Ele sabe onde eu moro. Eu realmente não sei para onde ir." "Está bem, vamos pensar em algo. Por agora, você está segura aqui comigo?" disse Antônio, tentando transmitir alguma confiança à mulher visivelmente abalada ao seu lado. Ele sabia que aquele encontro não era uma mera coincidência, mas o começo de algo que exigiria dele mais do que simples gestos de gentileza. Assim, naquela manhã que prometia apenas mais um dia comum, o destino de Antônio tomou um rumo inesperado, e a tranquilidade de sua vida pacata parecia estar prestes a ser permanentemente alterada. À medida que o carro de Antônio deslizava suavemente pela estrada, o cenário ao redor começava a se transformar. O horizonte se abria enquanto eles deixavam para trás a segurança e a simplicidade da vida rural, aproximando-se das complexidades crescentes da cidade. O silêncio entre os dois era palpável, apenas interrompido pelo som ocasional dos pneus rolando sobre o asfalto e o vento que sussurrava através das frestas da janela. Patrícia, ainda tentando recuperar o fôlego e a compostura, começou a desenrolar o novelo de sua vida, revelando camadas de medo e angústia que se acumularam ao longo do tempo. Sentada ao lado de Antônio, ela olhava fixamente para a estrada à frente, como se tentasse encontrar ali alguma orientação para as palavras que precisava dizer. "Era uma vez um sonho que se transformou em um pesadelo", começou ela, sua voz vacilante refletindo a turbulência interna. "Paulo, meu ex-marido, é um homem de grande influência na nossa comunidade. Quando nos casamos, eu estava cega pelo amor, ou pelo que eu pensava ser amor, mas as coisas começaram a mudar rapidamente após o casamento." Patrícia pausou, engolindo em seco, e continuou. "Ele começou a mostrar seu verdadeiro eu, controlador e, eventualmente, violento. Não era apenas o controle sobre o que eu podia fazer ou com quem eu podia falar, mas se estendia a cada aspecto da minha vida, até mesmo ao que eu podia pensar.
Enquanto falava, os campos verdes e abertos davam lugar a prédios mais densos e estradas mais movimentadas. A luz da manhã começava a intensificar-se, banhando o interior do carro em um brilho que parecia destacar a gravidade da situação. E agora, com um bebê a caminho, ela acrescentou, colocando a mão sobre o ventre de maneira protetora, meu medo se intensificou. Paulo não aceitou a separação. Ele viu isso como uma traição, uma quebra do controle que ele acredita ter sobre mim. Eu sabia que, se ficasse, nem eu nem meu bebê estaríamos seguros. Antônio ouvia em silêncio cada palavra de Patrícia, adicionando peso ao seu senso de responsabilidade. Ele estava emocionalmente envolvido agora, não apenas como um samaritano, mas como alguém que tinha visto de perto os efeitos do abuso em um amigo próximo e sabia muito bem a profundidade da escuridão que isso podia trazer. Eu fugi, disse Patrícia, na esperança de encontrar refúgio, de construir uma nova vida longe de seu alcance. Mas sei que ele não descansará até me encontrar. Por isso, sua ajuda significa mais do que você pode imaginar. Antônio, movido pela história de Patrícia e pela urgência de sua situação, sentiu uma resolução firme tomar forma em seu coração. Vou fazer o que puder para ajudá-la, ele prometeu, quase para si mesmo. Você não está mais sozinha nessa. Conforme se aproximavam da entrada da cidade, o tráfego começava a engrossar, simbolizando os desafios e perigos que ainda estavam por vir. Eles estavam agora na periferia da cidade, um lugar onde as promessas de anonimato e segurança eram tantas quanto as ameaças do passado de Patrícia. Antônio sabia que os próximos passos exigiriam cuidado e precisão, pois qualquer erro poderia colocá-los de volta no radar de Paulo. Neste momento crucial, enquanto eles se preparavam para enfrentar o que estava por vir, Antônio percebeu que a jornada à frente seria tanto de proteção quanto de descoberta, enquanto tentavam desvendar uma rede de intrigas e perseguições que apenas começavam a se revelar. À medida que Antônio e Patrícia se estabeleciam temporariamente na periferia da cidade, uma sensação de inquietação começou a tomar conta do ambiente. O bairro, com suas ruas estreitas, ladeadas por casas modestas e pequenos comércios, parecia tranquilo à primeira vista, mas uma ameaça invisível começou a pairar no ar como uma neblina densa e fria. Nos primeiros dias após sua chegada, Antônio notou a presença ocasional de um carro preto, com vidros escurecidos estacionado a algumas casas de distância. Inicialmente, ele tentou convencer-se de que era coincidência ou paranoia de sua parte. No entanto, à medida que os dias passavam, a frequência com que esses carros apareciam aumentava, e a certeza de que não eram meras coincidências se solidificava. Patrícia, ao notar esses carros, tornava-se visivelmente mais ansiosa, seu rosto pálido refletindo o medo que suas palavras tentavam esconder. Eles estão nos observando, Antônio, ela sussurrou certa noite, olhando pela cortina da pequena janela da cozinha. Paulo não vai desistir tão facilmente. Antônio, que estava preparando um jantar simples na tentativa de manter uma aparência de normalidade, sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele sabia que Patrícia tinha razão. A segurança de ambos estava se desintegrando a cada carro suspeito que passava lentamente pela rua, cada olhar demorado que sentiam de estranhos ao caminharem pelo bairro. Com a crescente necessidade de agir, Antônio passou as noites em claro, pensando em como poderiam enfrentar Paulo de forma segura. Cada plano que formava em sua mente era descartado por ser muito arriscado ou impraticável. Ele precisava de um método que garantisse a segurança de Patrícia e do bebê, mas também que os livrasse definitivamente da ameaça de Paulo. Depois de muita deliberação, a ideia de uma armadilha começou a tomar forma. Seria algo arriscado, certamente, mas era uma medida desesperada para uma situação desesperadora. Antônio pensou em usar a tecnologia a seu favor. Uma gravação que pudesse captar Paulo confessando suas intenções e ameaças seria a chave para colocá-lo atrás das grades. Nos dias seguintes, Antônio investiu tempo pesquisando equipamentos de gravação e técnicas de vigilância. Ele contatou um velho amigo, Carlos, que era advogado e tinha acesso a recursos que poderiam ajudá-los. Em uma tarde chuvosa, Carlos chegou com uma pasta cheia de equipamentos e um plano que poderia funcionar. Vamos precisar ser cautelosos, Carlos explicou, enquanto mostrava os dispositivos de gravação. Qualquer erro pode nos colocar em uma situação ainda mais perigosa. Com um gravador escondido cuidadosamente no veículo de Antônio e outro que Patrícia poderia carregar discretamente,
Eles prepararam tudo para um encontro que Antônio marcaria com Paulo sob o pretexto de negociar uma trégua. A tensão era palpável enquanto testavam os equipamentos. Cada clique e sussurro captado pelo dispositivo aumentava a realidade do perigo que estavam enfrentando. Ao cair da noite, enquanto os planos eram meticulosamente revisados, Antônio sentia uma mistura de determinação e medo. Eles estavam prestes a caminhar direto para o coração da ameaça, na esperança de emergir do outro lado com a liberdade que Patrícia tanto desejava. Em um pequeno escritório abarrotado de livros e papéis, situado no coração da cidade, Antônio e seu velho amigo Carlos, um advogado experiente, se reuniam sob a luz amarelada de uma lâmpada de mesa. O ambiente estava carregado de uma gravidade que refletia a seriedade de sua missão. Carlos, com seu rosto marcado pelo tempo e a experiência de anos lidando com casos complexos, exibia uma expressão de preocupação enquanto ouvia Antônio descrever a situação de Patrícia. Carlos, com uma postura que inspirava confiança, ouviu atentamente, seus olhos fixos em Antônio, enquanto ele relatava cada detalhe do perigo que Patrícia enfrentava. Paulo não é um homem qualquer, Antônio. Ele tem conexões que podem complicar tudo, Carlos comentou, ponderando cada palavra. Mas eu te ajudo. Temos que ser astutos, precisos e preparados para qualquer reviravolta. Juntos, eles começaram a esboçar um plano meticuloso. A ideia central era simples, mas audaciosa. Atrair Paulo para uma situação controlada onde ele se sentiria seguro o suficiente para se expor, revelando suas ameaças e intenções contra Patrícia. Precisamos de provas irrefutáveis. Carlos insistiu, enquanto esboçava um diagrama de como a operação funcionaria. O plano envolvia vários encontros cuidadosamente orquestrados, cada um desenhado para escalar a pressão sobre Paulo, fazendo-o acreditar que estava ganhando vantagem sobre Patrícia. Antônio agiria como um intermediário preocupado, buscando uma reconciliação fictícia entre Paulo e Patrícia, enquanto na verdade estaria armado com dispositivos de gravação ocultos fornecidos por Carlos. Carlos explicou a importância de cada passo. Vamos precisar de gravações claras e inequívocas das ameaças. Isso significa que a escolha do local e do momento do encontro é crucial. Precisamos de um ambiente onde Paulo se sinta confortável, mas que também seja seguro para você e para Patrícia. Para garantir isso, eles escolheram um café público frequentado regularmente por Antônio, mas discreto o suficiente para não atrair atenção desnecessária. É um lugar neutro, público o suficiente para garantir segurança, mas com áreas isoladas onde podemos ter a privacidade necessária para a gravação. Carlos detalhou, mostrando fotos do local no seu laptop. Além disso, Carlos providenciou um pequeno, mais sofisticado equipamento de gravação, que incluía um gravador de áudio disfarçado em um relógio de pulso e outro embutido em um broche que Patrícia poderia usar discretamente. Ele demonstrou como operá-los, enfatizando a importância de testar repetidamente antes do encontro. Enquanto a noite caía e as horas de planejamento se estendiam, Antônio sentia a tensão e a responsabilidade pesarem sobre seus ombros. Ele estava ciente dos riscos envolvidos, especialmente para Patrícia e o bebê. Mas sabia também que não havia outra escolha. A alternativa, deixar Patrícia à mercê de Paulo, era impensável. Com o plano estabelecido e os dispositivos de gravação prontos, os dois homens concluíram sua reunião com uma mistura de determinação e apreensão. Vamos fazer isso por Patrícia, disse Antônio, a voz firme, mas os olhos revelando a profundidade de sua preocupação. Carlos colocou a mão no ombro de Antônio em um gesto de solidariedade. Estamos nisso juntos, meu amigo. Vamos trazer justiça para Patrícia. Antônio, com os dispositivos de gravação agora em mãos, saiu do escritório de Carlos, respirando fundo enquanto caminhava sob o céu noturno que começava a se encher de estrelas. Era hora de colocar o plano em ação. A atmosfera no café escolhido para o encontro era casual, com um murmúrio suave de conversas e o aroma reconfortante de café recém-preparado preenchendo o espaço. Patrícia e Antônio chegaram separadamente para evitar qualquer suspeita, encontrando-se discretamente em uma mesa reservada no canto mais isolado do estabelecimento. Carlos, em posição estratégica em outra mesa, fingia ler o jornal enquanto mantinha um olho atento à sua volta. Antônio sentia cada batida do seu coração enquanto preparava o gravador oculto em seu relógio, verificando várias vezes se estava operacional. Patrícia, por sua vez, ajustava o broche que também continha um dispositivo de gravação,
disfarçando seu nervosismo com uma expressão composta. Ambos sabiam que os próximos momentos poderiam definir o desenlace de toda a situação. Paulo chegou com a postura de quem está no controle, seu olhar rapidamente varrendo o local antes de se fixar em Patrícia. Ele se aproximou com um sorriso forçado, que não alcançava seus olhos frios e calculistas. Sentando-se à frente de Patrícia, ele iniciou a conversa com um tom de cordialidade que mal disfarçava sua verdadeira natureza. Patrícia, seguindo o plano, começou a conversa com uma calma calculada, mencionando sua vontade de resolver as coisas pacificamente. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas, destinadas a provocar Paulo e levá-lo a revelar suas intenções sem que ele percebesse que estava sendo manipulado. Ela falava de reconciliação, mas em sua voz havia um matiz sutil que insinuava desafio. Paulo, inicialmente contido, começou a mostrar sinais de irritação à medida que a conversa progredia. Você realmente pensa que pode simplesmente ir embora e levar meu filho sem consequências, Patrícia? Sua voz baixou, carregada de uma ameaça velada. Você sabe que não vou permitir isso. Cada palavra de Paulo era capturada pelos dispositivos de gravação, cada frase uma prova incriminatória de suas verdadeiras intenções. A tensão entre eles crescia, com Patrícia mantendo a compostura enquanto instigava Paulo a continuar falando. Antônio, sentado de forma que pudesse manter ambos em seu campo de visão, observava ansiosamente, pronto para intervir se necessário. Carlos, igualmente alerta, continuava a fingir desinteresse, mas seus sentidos estavam aguçados, captando cada nuance da interação. Conforme Paulo se tornava mais confrontador, Patrícia habilmente dirigia a conversa para que ele revelasse mais sobre suas ameaças. Você não tem escolha, Patrícia. Você vai voltar para casa e as coisas vão ser como eu determinar, ele declarou, claramente não ciente de que cada palavra estava sendo gravada. Finalmente, sentindo que tinham o suficiente, Patrícia sinalizou discretamente para Antônio, que deu um leve aceno, reconhecendo que era hora de encerrar o encontro. Com um último comentário provocador, Patrícia se levantou, seguida por Paulo, que ainda tentava manter uma fachada de calma, embora a irritação fosse evidente. Patrícia e Antônio deixaram o café rapidamente, dirigindo-se a um local seguro onde Carlos os encontraria para revisar as gravações. O peso das provas que agora possuíam era palpável, uma mistura de alívio e antecipação preenchendo o ar enquanto se preparavam para o próximo passo crucial: levar Paulo à justiça. A manhã do julgamento amanheceu carregada de tensão. O tribunal, um edifício imponente com colunas altas e um interior solene, tornou-se o palco para um dos julgamentos mais antecipados da cidade. Jornalistas, cidadãos curiosos e figuras legais importantes se aglomeravam, criando um burburinho de expectativas e suposições. No interior da sala, a grande janela derramava luz sobre o mobiliário de madeira escura, destacando o pó que dançava no ar, quase como se presenciasse a gravidade do evento. Patrícia, sentada ao lado de Antônio e Carlos, tentava controlar seu nervosismo, suas mãos frias apertadas em seu colo. À frente, Marina, a jornalista que tinha se tornado uma peça-chave neste caso, ajustava seus papéis e câmera, pronta para documentar cada momento. Sua determinação em expor a verdade sobre Paulo havia sido crucial para atrair a atenção pública e garantir que o caso não fosse esquecido ou ignorado. Quando Paulo entrou na sala, acompanhado de seus advogados, houve um murmúrio coletivo. Seu rosto mostrava uma calma calculada, mas seus olhos ocasionalmente traíam uma sombra de dúvida. Ele se sentou, lançando um olhar desafiador para Patrícia, que desviou o olhar, focando-se na mesa à frente. O juiz entrou em seguida, impondo silêncio com sua presença. Com um gesto, ele indicou que o julgamento deveria começar. A promotoria iniciou apresentando o caso, descrevendo Paulo como um indivíduo manipulador e abusivo, cujas ações haviam colocado em risco não apenas Patrícia, mas também seu filho não nascido. À medida que as testemunhas eram chamadas, o passado corrupto de Paulo começou a se desenrolar como um tapete velho e empoeirado. Relataram incidentes de abuso de poder e comportamento antiético, enquanto outros que tinham sido silenciados por medo finalmente encontraram sua voz. Cada testemunho adicionava mais peso à acusação, tecendo uma rede de evidências que Paulo lutava para refutar. O ponto culminante do julgamento ocorreu quando a gravação clandestina foi apresentada. O silêncio era palpável, enquanto a voz de Paulo, clara e inequívoca, ressoava pelo tribunal.
Suas ameaças contra Patrícia, capturadas na gravação, reverberavam nas paredes do tribunal, deixando um rastro de choque e indignação. A defesa tentou desqualificar a gravação, alegando violação de privacidade, mas Carlos habilidosamente defendeu a legalidade da prova, argumentando sobre a necessidade de proteção contra a violência doméstica e ameaças diretas. A argumentação de Carlos foi precisa e fundamentada, minando os esforços da defesa para desviar o foco das ações de Paulo. Enquanto o dia avançava, o ar na sala de tribunal tornava-se mais pesado, carregado com a magnitude das decisões sendo formadas. Patrícia, apesar do nervosismo, começava a sentir um fio de esperança, vendo a justiça lentamente tomar forma diante de seus olhos. À medida que as últimas testemunhas prestavam depoimento e a luz do dia começava a se esvair, o juiz anunciou que se retiraria para deliberar. O destino de Paulo estava agora em suas mãos, e a sala de tribunal aguardava, suspensa em uma quietude expectante, pronta para ouvir o veredicto que seria revelado. A sala de tribunal estava saturada com a tensão acumulada ao longo dos dias de audiências. O ar estava pesado, carregado de expectativas e nervosismo enquanto todos aguardavam o retorno do juiz. Patrícia sentava-se rigidamente, suas mãos entrelaçadas apertadamente no colo, enquanto Antônio ao seu lado oferecia um suporte silencioso. Sua presença um lembrete constante do esforço conjunto que haviam empreendido. Quando finalmente as portas do tribunal se abriram e o juiz reentrou, um silêncio reverente caiu sobre a sala. Ele carregava consigo o peso da decisão que havia formulado, sua expressão solene e impenetrável. Com um gesto para que todos se levantassem, ele tomou seu lugar e começou a falar, sua voz clara e autoritária ecoando pelas paredes ornamentadas do tribunal. Após cuidadosa consideração das evidências apresentadas e do testemunho de várias testemunhas, chegamos a uma decisão. O juiz fez uma pausa, olhando sobre os óculos para a sala, seus olhos parando momentaneamente em Patrícia, antes de continuar. O réu Paulo será considerado culpado de todas as acusações levantadas contra ele. Um murmúrio percorreu a sala, uma onda de reações variadas enquanto o juiz prosseguia, anunciando as especificidades da sentença. Paulo foi condenado a uma significativa sentença de prisão, refletindo a gravidade de seus crimes contra Patrícia e a segurança pública. Além disso, ele recebeu uma ordem estrita de restrição, proibindo qualquer forma de contato com Patrícia e seu filho futuro, garantindo assim a segurança e a liberdade longamente negadas a ela. O juiz também determinou que Paulo pagasse uma pesada compensação financeira, destinada a cobrir todos os danos e prejuízos causados por suas ações. Essa penalidade financeira visava não apenas a oferecer um alívio material para Patrícia, mas também a servir como um lembrete punitivo das consequências de suas ações. À medida que o juiz finalizava a leitura da sentença, Patrícia sentiu uma mistura complexa de emoções. Alívio e gratidão predominavam, mas também uma profunda exaustão emocional. Olhando para Antônio, ela viu espelhado em seu rosto uma sensação similar de alívio e satisfação pela justiça finalmente alcançada. Carlos, ao lado deles, permitiu-se um breve sorriso de satisfação, sabendo que sua defesa rigorosa havia contribuído de maneira crucial para o desfecho do caso. O tribunal começou lentamente a esvaziar-se, com as pessoas processando o resultado e discutindo em tons baixos as implicações da decisão. Jornalistas se apressavam para reportar o desfecho, suas câmeras e gravadores capturando os momentos finais do julgamento, que sem dúvida seria a notícia principal na cidade. Com a vitória assegurada e a promessa de um novo começo diante de si, Patrícia e Antônio saíram do tribunal de mãos dadas, um gesto simbólico de sua jornada compartilhada e do apoio inabalável que um tinha proporcionado ao outro. Enquanto se afastavam do tribunal, os raios do sol da tarde banhavam ambos em luz, talvez um prenúncio de dias mais brilhantes e tranquilos, que esperavam, finalmente estavam ao alcance. Os meses seguintes ao julgamento foram como uma longa e profunda exalação para Antônio e Patrícia. Com Paulo finalmente atrás das grades, uma sensação palpável de liberdade começou a se instaurar em suas vidas, substituindo o medo constante que havia nublado sua existência. Os dias eram mais claros, e as noites, anteriormente inquietas e cheias de preocupações, agora traziam um sono tranquilo e reparador. Patrícia, cujo semblante tinha sido marcado pela ansiedade e medo, começava a mostrar sinais de recuperação. Seu rosto iluminava-se com um sorriso mais frequente, e seus olhos,
que outrora refletiam um constante estado de alerta, agora brilhavam com esperança e gratidão. Antônio, ao seu lado, sentia uma renovada sensação de propósito. Ele tinha se tornado não apenas o companheiro de Patrícia durante a crise, mas também seu confiante e maior defensor. Movidos por um desejo de recomeço e impulsionados pelo amor que havia florescido entre eles em meio à adversidade, Antônio e Patrícia decidiram se casar. A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa, realizada em uma pequena capela da nova cidade para onde haviam se mudado. Foi um evento íntimo, com a presença apenas de amigos próximos e familiares que haviam apoiado eles durante os momentos mais difíceis. O casamento simbolizava não apenas a união de suas vidas, mas também o fechamento de um capítulo tumultuado e o início de um novo. Logo após o casamento, a vida deles foi abençoada com a chegada de João, um menino saudável e alegre. O nascimento de João foi o ápice de sua nova jornada juntos, selando seu compromisso não só um com o outro, mas também com uma nova vida livre das sombras do passado. Patrícia e Antônio escolheram uma cidade tranquila para criar seu filho, longe da turbulência e das memórias dolorosas de sua vida anterior. Essa nova cidade, com suas ruas tranquilas e parques acolhedores, oferecia o ambiente perfeito para cultivar uma família e construir novas memórias. Eles compraram uma pequena casa nos arredores da cidade, um lar que rapidamente encheram com risos, amor e sonhos para o futuro. As paredes, antes vazias, foram adornadas com fotos da família e desenhos de João, cada um contando a história de um dia feliz ou uma nova descoberta. A casa, com seu pequeno jardim onde flores começavam a brotar, tornou-se um símbolo de seu renascimento e resistência. Antônio encontrou um trabalho que lhe permitia passar mais tempo em casa, enquanto Patrícia dedicava-se ao cuidado de João e à retomada de seus estudos, algo que tinha sido interrompido pelos eventos do passado. Juntos eles formavam uma equipe, enfrentando os desafios da paternidade e da vida cotidiana com uma força renovada, apoiando-se mutuamente em cada passo. Essa nova fase era marcada por uma profunda apreciação pelas simples alegrias da vida. Jantares em família, passeios no parque aos fins de semana e as pequenas conquistas de João, cada uma celebrada como um grande feito. Patrícia e Antônio haviam encontrado, naquela modesta existência, uma paz que por muito tempo pensaram ser inatingível. Enquanto se adaptavam à rotina de sua nova vida, eles frequentemente refletiam sobre o caminho que haviam percorrido para chegar até ali. Cada obstáculo superado servia como lembrete de sua força e resiliência. E a vida que haviam construído juntos era um testemunho do poder do amor e da perseverança frente às adversidades. Os anos subsequentes à mudança de Antônio e Patrícia para a nova cidade representaram uma era de renovação e contentamento. Com o passar do tempo, a atmosfera de medo e incerteza que uma vez os cercava deu lugar a uma rotina diária marcada por momentos de alegria e uma paz duradoura. A cidade, com suas ruas arborizadas e comunidade acolhedora, provou ser o refúgio perfeito para eles reconstruírem suas vidas. Antônio, agora integrado à comunidade local, através de seu trabalho e atividades voluntárias, sentia uma profunda conexão com o lugar que haviam escolhido para chamar de lar. Seu envolvimento com projetos comunitários não apenas proporcionava um sentido de realização pessoal, mas também fortalecia os laços com seus vizinhos, criando uma rede de apoio e amizade que valorizavam imensamente. Patrícia, por sua vez, havia encontrado paixão e propósito em sua nova carreira como educadora. Trabalhando em uma escola local, ela dedicava-se a moldar mentes jovens, uma tarefa que encontrava profundamente gratificante. A oportunidade de influenciar positivamente a próxima geração era algo que ela abraçava com todo o coração. E seu compromisso com a educação refletia-se no respeito e admiração que recebia de alunos e colegas. Juntos, eles assistiam ao crescimento de João, que se desenvolvia em um ambiente muito diferente daquele que seus pais haviam conhecido em seus primeiros anos. João, agora com alguns anos de idade, mostrava-se um menino curioso e vivaz, frequentemente acompanhado por seus amigos da vizinhança em aventuras pelo parque local ou em jogos no quintal de sua casa. Seu riso, livre e contagioso, era uma música constante que enchia os corações de Antônio e Patrícia de alegria. A casa que Antônio e Patrícia chamavam de lar tinha se transformado em um ponto de encontro para festas de aniversário, reuniões familiares e celebrações de feriados.
cada evento reforçando o senso de comunidade e pertencimento que tanto valorizavam. A decoração, uma mistura de cores quentes e móveis confortáveis, refletia o calor e o amor que permeavam suas vidas. Antônio, em momentos de reflexão, frequentemente ponderava sobre a trajetória que haviam percorrido. Sentado no jardim, observando João brincar, ele se lembrava dos dias sômbrios que haviam enfrentado e se maravilhava com a transformação que haviam realizado em suas vidas. Esses momentos de introspecção eram acompanhados de uma gratidão profunda pela sua família e pelo novo propósito que havia descoberto. Ele sentia-se um homem renovado, não apenas sobrevivente de um passado tumultuado, mas também arquiteto de um presente e futuro promissores. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de matizes de laranja e rosa, Antônio e Patrícia compartilhavam um momento de quietude, sentados no alpendre, de mãos dadas. Eles não precisavam de palavras para expressar o contentamento que sentiam. A serenidade do entardecer era um espelho perfeito de suas vidas atuais. Em meio a essa paz, eles preparavam-se para enfrentar juntos quaisquer desafios futuros, fortalecidos pelo amor e pela estabilidade que haviam construído. Era uma manhã tranquila, típica da nova vida que Antônio e Patrícia haviam cultivado, quando um evento inesperado veio perturbar a calma habitual. O carteiro, fazendo seu trajeto rotineiro, deixou algumas correspondências na caixa de correio da casa de Antônio. Entre contas e folhetos, uma carta sem remetente destacava-se pela simplicidade do envelope pardo e pela ausência de qualquer marcação, exceto o endereço de Antônio escrito com uma caligrafia cuidadosa e deliberada. Antônio, ao recolher a correspondência, sentiu uma leve hesitação ao tocar naquele envelope misterioso. Levando as cartas para dentro, ele deixou as demais sobre a mesa da cozinha e levou a anônima consigo para o escritório, um espaço repleto de lembranças familiares e de momentos de reflexão. Sentando-se à sua escrivaninha, ele observou o envelope por um longo momento antes de decidir abri-lo. Ao rasgar cuidadosamente o papel, Antônio encontrou dentro uma única folha de papel e uma fotografia. A imagem mostrava Paulo, consideravelmente mais velho e visivelmente desgastado. As marcas do tempo e o peso de seus anos na prisão estavam estampados em seu rosto. Os olhos que outrora brilhavam com um desafio duro, agora pareciam cansados e resignados. A carta, escrita à mão em uma caligrafia trêmula que pouco lembrava a confiança arrogante de Paulo, começava com um pedido de perdão. As palavras eram carregadas de uma emoção palpável, com Paulo expressando remorso pelas ações passadas e o sofrimento que causara a Patrícia e a Antônio. Ele escreveu sobre os longos dias de solidão e reflexão na prisão, que o levaram a reconsiderar não apenas seus atos, mas toda a trajetória de sua vida. Eu me vejo agora como verdadeiramente sou, um homem quebrado pelas próprias escolhas. Sei que minhas desculpas podem nunca ser suficientes para reparar o dano que causei, mas é tudo que posso oferecer, além de minha sincera contrição. Mais perturbador para Antônio, no entanto, foi o trecho final da carta, onde Paulo insinuava que as batalhas que Antônio e Patrícia haviam lutado, as decisões que haviam tomado pensando estar no caminho certo, poderiam ter sido baseadas em entendimentos equivocados. Ele não especificava detalhes, mas a sugestão de que algo fundamental em sua narrativa era diferente do que eles haviam acreditado, lançou uma sombra de dúvida que Antônio não esperava enfrentar. Perturbado, Antônio levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde João brincava. O peso das palavras de Paulo era um contraste agudo com a paz do cenário à sua frente. Com a carta em mãos, ele sabia que precisava compartilhar seu conteúdo com Patrícia, para juntos decidirem como responder a essas revelações que ameaçavam a estabilidade de sua vida reconstruída. Com a fotografia de Paulo sobre a mesa, marcando o fim de uma era de ignorância sobre as profundezas de seu arrependimento e o início de um novo capítulo de incertezas, Antônio preparava-se para conversar com Patrícia, sabendo que essa carta anônima poderia mudar novamente o curso de suas vidas. A descoberta contida na carta anônima deixou Antônio e Patrícia estremecidos, cada palavra lida em voz alta, reverberando pelo silêncio da sala como um eco perturbador. Sentados juntos no sofá de sua sala de estar, um espaço até então repleto de conforto e segurança, eles agora enfrentavam uma verdade que ameaçava desestruturar a fundação de sua vida em comum. A revelação de que Paulo não era o pai biológico de João vinha carregada de implicações profundas.
Patrícia, com a carta trêmula em suas mãos, sentia uma mistura de incredulidade e dor. As palavras de Paulo, embora escritas para expressar um pedido de perdão, lançavam uma sombra de dúvida sobre toda a narrativa que havia motivado sua luta por justiça e segurança. O impacto dessa notícia era tão profundo que ambos sentiram como se o chão se abrisse sob seus pés. Como isso pode ser verdade? Patrícia murmurou, a voz embargada pela emoção. Ela sempre acreditara que a ameaça de Paulo em relação a João se baseava em laços de sangue, um elo biológico que ele usava como arma em sua crueldade. Agora, saber que essa conexão nunca existiu trouxe uma complexidade dolorosa às suas memórias já carregadas de conflitos e medos. Antônio, por sua vez, lutava para assimilar a notícia, seu papel de protetor subitamente tingido por uma confusão de sentimentos. Ele havia construído sua vida recente em torno da defesa de Patrícia e João, guiado pela convicção de que estava protegendo sua família de uma ameaça real e tangível. A revelação desafiava não apenas o entendimento de seu papel como pai e marido, mas também questionava a legitimidade de todos os sacrifícios que haviam feito. O casal passou horas discutindo o possível significado e as implicações da revelação. Com cada palavra, eles revisitavam momentos do passado, tentando ver os eventos sob uma nova luz. A dúvida se infiltrava em suas conversas, pois se perguntavam quais outras verdades haviam sido distorcidas ou ocultadas por Paulo em sua tentativa de manipulação e controle. Diante dessa nova realidade, Patrícia sentia uma necessidade urgente de proteger João, não apenas das sombras de um passado que agora parecia ainda mais obscuro, mas também das possíveis repercussões dessa descoberta em seu futuro. A necessidade de redefinir sua família e garantir que João crescesse em um ambiente livre das complicações de uma história mal contada tornava-se uma prioridade. Enquanto a tarde dava lugar à noite, Antônio e Patrícia decidiram que a busca pela verdade sobre a paternidade de João precisava ser abordada com cuidado e consideração. Eles planejavam buscar conselho legal e apoio psicológico para lidar com as questões emergentes, assegurando que qualquer passo dado fosse no melhor interesse de João. Assim, envoltos nessa nova incerteza, Antônio e Patrícia preparavam-se para navegar pelas complexidades reveladas, determinados a reforçar os laços de sua unidade familiar, independentemente dos desafios que as novas descobertas pudessem apresentar. Nos dias que se seguiram à chocante revelação contida na carta de Paulo, Antônio e Patrícia mergulharam em uma introspecção intensa. As manhãs começavam com um silêncio pensativo que se estendia pela casa, cada um perdido em seus próprios pensamentos enquanto preparavam o café da manhã. As rotinas diárias, que antes transcorriam com leveza e risos, agora eram permeadas por uma quietude reflexiva. Era claro que as dúvidas sobre a paternidade de João haviam abalado profundamente as fundações do que eles acreditavam saber sobre sua família e história. Em longas caminhadas pelos parques da cidade, onde as folhas das árvores começavam a exibir os primeiros sinais do outono, Antônio e Patrícia conversavam sobre tudo o que haviam enfrentado juntos. Com cada passo e cada palavra trocada, eles exploravam a complexidade de suas emoções e das decisões que os haviam levado até ali. Antônio, que sempre se vira como o protetor da família, sentia uma mistura de confusão e determinação. A possibilidade de que João não compartilhasse seu sangue não diminuía o amor que sentia, mas provocava uma reavaliação de sua identidade como pai. Nada muda o que sinto por João, nem por você, ele confessou a Patrícia durante um desses passeios, sua voz firme, mas carregada de emoção. Mas preciso entender o que isso significa para nós, para o futuro dele. Patrícia, por sua vez, lutava com a culpa e a incerteza. A mentira sobre a paternidade de João lançava uma sombra sobre suas lembranças mais dolorosas e a fazia questionar outras verdades que poderiam ter sido manipuladas por Paulo. Como pude não ver? Como pude confiar tão cegamente? Ela refletia em voz alta, enquanto se apoiava em Antônio, buscando conforto em sua presença constante e reconfortante. À medida que os dias passavam, no entanto, um novo entendimento começou a emergir entre eles. Reconheciam que, independentemente das circunstâncias biológicas, o que haviam construído juntos era real e indestrutível. Seu compromisso um com o outro e com João era baseado em escolhas conscientes de amor, respeito e dedicação mútua, valores que não dependiam de laços de sangue. Essa reafirmação de seu compromisso ajudava a dissipar algumas das nuvens de dúvida.
Eles decidiram juntos que buscariam clareza sobre a paternidade de João, não apenas para confrontar o passado, mas para proteger o futuro de seu filho. Vamos fazer isso juntos, como sempre fizemos, Patrícia dizia, segurando a mão de Antônio, para que João nunca duvide de seu lugar em nossa família. Com essa resolução, eles planejaram os próximos passos, que incluíam a busca por aconselhamento genético e legal. Estavam determinados a enfrentar o que quer que viesse pela frente com a mesma unidade e amor que os havia sustentado até ali. E enquanto se preparavam para mais uma fase de desafios e descobertas, a vida em sua casa começava lentamente a retomar seu ritmo, marcada pela força de uma família que sabia que podia enfrentar juntos qualquer verdade. À medida que o capítulo final da tumultuada jornada de Antônio e Patrícia se desenrolava, eles encontravam um novo sentido de paz e propósito. A adversidade, embora implacável, havia forjado entre eles uma união inquebrável, tecida de compreensão, perdão e um compromisso inabalável um pelo outro. Agora, com a verdade sobre a paternidade de João revelada, eles se sentiam ainda mais determinados a cultivar um lar onde o amor fosse a maior verdade e a honestidade a maior lei. Em sua casa, cheia de risos e brincadeiras de João, Patrícia e Antônio dedicavam-se a criar um ambiente de abertura e apoio. Todos os domingos, a família se reunia na grande mesa da cozinha para um café da manhã tardio, onde compartilhavam histórias, planos para o futuro e, ocasionalmente, refletiam sobre o passado. Esses momentos se tornaram um ritual sagrado, uma celebração semanal do vínculo familiar que prosperava apesar das tempestades passadas. Antônio, em particular, havia encontrado uma nova vocação na escrita, canalizando suas experiências em um livro que começava a tomar forma sob seus cuidados. Era uma obra que contava não apenas a sua história com Patrícia, mas também reflexões mais amplas sobre a natureza do amor, da paternidade e da resiliência humana. Espero que, ao compartilhar nossa história, possamos oferecer luz a quem enfrenta suas próprias tempestades, ele compartilhou com Patrícia uma noite, enquanto revisavam os primeiros capítulos juntos. Patrícia, por sua vez, continuava a fazer a diferença na vida de muitos através de seu trabalho na escola e agora também participava de um grupo de apoio para mulheres que enfrentavam dificuldades semelhantes às que ela superara. Sua compaixão e empatia, fortalecidas por suas próprias lutas, tornaram-na uma figura de inspiração e uma mentora valiosa para muitas. Juntos, eles planejavam viagens e projetos futuros, cada novo plano repleto de esperança e entusiasmo. João, crescendo em um lar cheio de amor e apoio, mostrava-se um jovem curioso e alegre, frequentemente acompanhado por amigos que encontravam na casa dos Souza um segundo lar. À medida que o sol se punha num final de semana qualquer, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, Antônio, Patrícia e João se encontravam no jardim, seus risos misturando-se ao crepitar suave das folhas sob seus pés. Ali, naquele momento simples, mas profundamente significativo, refletiam sobre o legado que estavam construindo juntos. Um legado não de riquezas materiais, mas de amor, respeito e resiliência. E enquanto a noite caía sobre a casa dos Souza, o casal compartilhava um olhar de entendimento mútuo, uma promessa silenciosa de que continuariam a enfrentar o que quer que o futuro trouxesse juntos. Com o amor verdadeiro e a justiça ao seu lado, eles estavam prontos para qualquer desafio, seguros na crença de que no final, essas forças sempre prevaleceriam. A história deles, embora cheia de capítulos desafiadores, encerrava-se com a certeza de que o amor verdadeiro e a justiça eram as verdadeiras vitórias. Se essa história lhe tocou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações.